Olá, muito bom dia, né? É, ou boa tarde, enfim, o horário que você for assistir, né? E, No caso, vou tô fazendo a transmissão ao vivo, né? Via internet, essa mensagem de hoje para essa data que é 29 de julho de 2026, né? Já vamos encerrar aí o mês de julho. Vamos iniciar aí o mês de agosto, né? A gente está aí já caminhando a passo a passo para daqui uns 5 meses a gente vai ter aí o término do ano de 2026, né? E assim, vamos hoje à leitura de hoje que Santa Marta, Lázaro Maria e Lázaro, né? Memória, quarta-feira, né? E hoje a leitura é a leitura do livro, né, de João, a primeira carta de João, né? Primeira carta de João, de São João, né? No capítulo 4, versículo 7 a 16. E diz assim a leitura do livro de São João, primeira leitura de São João, no capítulo 4, versículo 7 a 16. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Versículo 8. Quem não ama não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor. Versículo 9. Pois assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste o amor, versículo 10. Não somos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Versículo 11. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós não amarmos uns aos outros, Deus permanece conosco. Se nós, se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece conosco. E seu amor é plenamente realizado entre nós. Versículo 13. A prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu seu Espírito Santo. E nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama Jesus Cristo é o Filho de Deus. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com ele, e ele com Deus. Versículo 16. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco. Acreditamos nele. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece com Deus, e Deus permanece com ele. Palavra da salvação. E o salmo de hoje também tem a ver com Santa Marta, Maria e Lázaro, memória de quarta-feira, né? O Salmo responsório 33, 34, né? E vai repetir duas vezes a mesma frase logo no início, né? Bendirei ao Senhor em todo o tempo, bendirei ao Senhor, Deus em todo o tempo. E vai dizer, bendirei ao Senhor, Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu, e todos os temores me livrou. Contemplai a sua face, alegrai-vos o vosso, alegrai-vos, alegrai-vos o vosso rosto, não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus,
e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salvar. E os salvar. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Respeitai o Senhor, respeitai o Senhor, Deus, seus santos todos, porque nada faltará essa fome, mas aos que buscam o Senhor não faltará nada. Evangelho que tem a ver com Santa Marta e Maria e Lázaro. Memória, quarta-feira, 29 de julho de 2026. O Evangelho de São João, no capítulo 11, versículo 19 e 27. Do capítulo São João, do capítulo 11, versículo 19 a 27, que vai falar da passagem de Maria e de Lázaro, irmão de Marta e Maria. E vai dizer repetidamente a mesma palavra, 3 vezes. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não caminha em trevas, mas terá a luz da vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para consolar por causa do irmão Lázaro. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Foi ao encontro dele. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Versículo 21. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão Lázaro não tinha morrido. Versículo 22. Mesmo assim, sei que o que pedires a Deus, ele o concederá. Versículo 23. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão Lázaro ressuscitará. Versículo 24. Disse Maria: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último tempo. Então, versículo 25. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Versículo 26. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. E Jesus pergunta para Jesus pergunta para Marta: Crês isso? Respondeu. Versículo 27. Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, e que devia vir ao mundo, palavra da salvação. E o mesmo versículo vai estar lá, está falando na passagem de São Lucas, no capítulo 10, versículo 38 a 42. Essa mesma passagem estará nítida lá, pertencente à passagem da liturgia diária de hoje. E hoje nós temos o livro, a liturgia, o que ela vai nos propor e nos explicar sobre a leitura do livro, que o tema da homilia de hoje é a ressurreição e a vida em Jesus. A ressurreição e a vida no encontro com Cristo. Eu sou a ressurreição e a vida em São João 11, em São João, no capítulo 11, versículo 29 a 27. Irmãos e irmãs, hoje celebramos a memória de Santa Marta, Santa Maria e São Lázaro, os irmãos ali da cidade de Betânia, amigo de Jesus. Escutamos esta palavra forte. Significa no Evangelho de hoje. Jesus diz: Eu sou a ressurreição e a vida.
Estamos diante de três amigos muito próximos de Jesus Cristo: a ressurreição e a vida diante a dor humana. O Evangelho nos coloca diante de um momento de dor, que é a morte de Lázaro. Maria vai ao encontro de Jesus. Nós vemos aqui no texto expressar sua fé, mas também sua dor. Ela diz: se tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E vai lá no versículo mais adiante, né? Vai lá na passagem adiante, vai no segundo parágrafo da explicação do texto de hoje, vai dizer: é nesse contexto profundamente humano que Jesus faz uma das declarações mais fortes do Evangelho. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Perceba que Jesus não diz apenas que ele traz a ressurreição. Ele diz que é a ressurreição. Por isso, nós devemos permanecer em Jesus, como São Lázaro permaneceu, como Santa Maria e como Maria também permaneceu. Também nós devemos permanecer em Jesus. O poder de permanecer em Jesus, isso significa que a vida é verdadeira, que a vida verdadeira não é apenas algo que recebemos no futuro. Ela começa agora, no encontro com Cristo. Então, abra seu coração para Jesus, para um encontro vivo e verdadeiro com Ele. Mesmo em meio à dor, talvez que você esteja vivenciando, talvez uma experiência de perda, algumas situações que permanecem sem saída aos olhos humanos. Então, nós queremos ficar desesperados. Existe uma vida que não pode ser destruída, que é a vida divina em nós. Pautada neste encontro do coração com o coração de Jesus, a atitude de Marta em permanecer na fé. Marta representa cada um de nós. Acredita, mas ainda luta plenamente. Ela crê na ressurreição no último dia, mas Jesus convida a dar um passo além, confiar nele no presente. Quantas vezes também nós fazemos isso? Acreditamos em Deus, mas como algo distante, futuro e às vezes é até teórico intelectual. Jesus Jesus Cristo hoje nos chama a uma fé concreta. Confiar nele não está agindo agora, ele não agirá depois. Ele age agora. Ainda que você não perceba, Deus está agindo agora. Mesmo quando não vemos, Deus está agindo na sua vida agora, no presente. A palavra de Marta, Maria e Lázaro também é símbolo da nossa vida espiritual. Marta serve Maria, escuta, e Lázaro é restaurado por Deus. Ali vemos que a amizade com Cristo não elimina a dor, mas transforma o seu sentido. Hoje o Senhor nos faz a mesma pergunta que fez a Marta. Tu crês nisso? Sobre você desça as bênçãos de Deus, Pai Todo-Poderoso, Filho e o Espírito Santo. Deus abençoe a todos vocês. Vendo? Essa é a explicação para o Evangelho de hoje, nesta quarta-feira, 29, de julho de 2026. E hoje, o santo do dia é Marta, né? Marta, a mulher que estava lá, né, e tal. E aí, a gente tem aqui, né, o contexto das Escrituras, tem a explicação, né? Ali vai contar um pouquinho da história de Maria e tal, né? E hoje a gente vai lá, ó, eu vou lá agora no que diz também outro santo padre, né? O que outro santo padre diz lá, né, para o evangelho de hoje, né? A gente tem uma outra explicação, a gente tem um contexto que tem a ver com esse contexto e é uma explicação para o evangelho de hoje. Santa Efraim, né? Tá aqui. O Santo Efraim, ele é um diácono, né, da Síria, doutor da igreja, né? Ele nasceu, ele viveu entre os anos 306 e 373, né? Depois de Cristo. Ele é o diácono da Síria e doutor da igreja. O que ele vai explicar hoje sobre o texto, sobre essa passagem da Bíblia, né? Sobre essa passagem bíblica de Santa Maria de São Lázaro, né? Nesse contexto aqui de São João, no capítulo 11. E ele vai explicar o seguinte, ó. Quando perguntou: onde pusestes
As lágrimas vieram aos olhos de nosso Senhor. As suas lágrimas eram como a chuva, Lázaro como a semente e o sepulcro como a terra. Ele chamou com voz retumbante. A morte tremeu sua voz. Lázaro germinou como a semente, tendo saído, e adorou o Senhor que o tinha ressuscitado. Jesus devolveu a vida a Lázaro e, e morreu em seu lugar, pois quando o tirou do sepulcro, tomou o lugar à sua mesa. Foi ele próprio amortalhado, simbolicamente com o óleo que Maria derramou sobre sua cabeça. Em Mateus capítulo 26, versículo 27. A força da morte, que tinha triunfado durante 4 dias, foi esmagada, para que a morte soubesse que o Senhor não teria dificuldade em vencer ao terceiro dia. Sua promessa é verdadeira. Ele prometerá ressuscitar pessoalmente ao terceiro dia. Em Mateus 16, versículo 21. O Senhor devolveu, pois, a alegria a Maria e Marta, ao arrasar o inferno, para mostrar que ele próprio não seria retido pela morte para sempre. Agora, quando se disser que é impossível ressuscitar da morte ao terceiro dia, basta olhar para aquele que foi ressuscitado no terceiro dia. Tirai a pedra. Então, aquele que ressuscitou o morto e lhe deu a vida, não poderia ter aberto o sepulcro e virado a pedra? Ele que disse aos seus discípulos: Se tiverdes fé comparável a um grão de mostarda, direis a este monte: Muda-te daqui para o outro lado, e ele há de mudar-se. Em Mateus capítulo 17, versículo 20. Não teria podido deslocar a pedra que fechava a entrada do sepulcro? Claro, claro que sim. Ele também poderia ter tirado a pedra com a sua palavra, ele cuja voz, quando suspenso da cruz, fendeu-se as pedras e os sepulcros. Em Mateus capítulo 27, versículos 51 e 52. Mas, como era amigo de Lázaro, disse: Abria para serdes atingido pelo cheiro da podridão, e desligai-o, vós que haveis envolvido no seu sudário, para reconhecer que aquele que amadecestes. Então, gente, esta é uma passagem, né, a explicação da igreja. Essa é essa é uma explicação. Essa é uma explicação da palavra de hoje, né? Essa, essa é uma explicação da palavra de hoje, sagrada de hoje, né? Essa é uma explicação da palavra de hoje, palavra bíblica de hoje, né? Para essa semana, né? Santo Efraim, né? Então a página ele, segundo ele é doutor da igreja, né? Diácono, Santo, Ef, Santo Efraim, Santo Efraim, né? Diácono da Síria e doutor da igreja. Página, comentário do Evangelho, comportamento, né? E é isso aí. Então, hoje eu encerro por aqui essa explicação litúrgica, né? Para essa data de hoje, quarta-feira, 29 de julho de 2026. Que seu dia, que esse, que essa data, que esse momento seja abençoado. Que essa leitura seja de reflexão e muitas bênçãos para todos vocês. Até o nosso próximo encontro aqui na explicação da liturgia diária de hoje.